Bem-vindos ao Goze Fêmea. Muito boa tarde a todos. Eu sou a Lourdes Cardoso. E eu sou a Renata Torres. Este é o nosso programa número 19, onde vamos falar sobre a feminilidade compulsória. Estas palavras, eu acho que este tema, só o nome, as pessoas já ficam confusas. Mas já vamos desfragmentar e esmiuçar tudo. Antes disso, como sempre, vamos às nossas perguntas, não é? Às nossas vossas perguntas. Por acaso hoje achei muito interessante uma delas. Vamos lá ver. Esta achei o máximo. Não, antes de começar com as perguntas gerais, vamos para uma específica que resultou de um programa que foi para a Renata, o nosso programa sobre a identidade de género e orientação sexual. Pronto, pelo visto suscitou assim algumas dúvidas. E a Carla Lolita de Moçambique perguntou à Renata: disseste que gostas de homens afeminados. Como assim? Queres dizer mulherengos ou que se vistam de mulher? Antes de mais, olá Moçambique, estou muito feliz de saber que vocês também têm acompanhado aqui o nosso trabalho. Assim que acabar essa pandemia, nós vamos gravar um especial Goze Fêmea em Moçambique. E vamos, obviamente, vai ter muito show de stand-up também. Então, Carla Lolita. Eu também não compreendi bem como é que você chegou na parte do mulherengo. Não sei, mas eu acho que eu não me expressei direito para você pensar que eu sou mulherengos ou que se vestem de mulher. Não. Eu quando falei de homens afeminados, na verdade eu estou a falar que eu gosto de homens que se cuidem, porque nós sabemos que o homem normalmente não se cuida, toma um banho e o caralho. É mentira, estou a gozar, obviamente, mas estou a falar de homens. Eu gosto de homens, por exemplo, que tenham cabelo comprido. Eu gosto de homens que tenham as unhas muito bem feitas. Eu reparo muito nas mãos dos homens. Gosto que eles tenham as unhas sempre limpinhas, sempre arranjadinhas. Até porque significa umas e outras coisas, né? A ansiedade nas unhas. Eu gosto de homem que cheira bem. Tipo, eu gosto de cheiros agradáveis. O cheiro do corpo dele, antes do perfume, tem de ser agradável. Isso significa que ele se alimenta bem, isso significa que ele toma banho. É verdade. Então, eu acho que foi mais... Eu estava mais a pensar nesse sentido do homem, porque são considerados afeminados, né? Uhum. Homens que se preocupam com a aparência. Não que feminilidade. Exato. Não que sejam fissurados, porque eu também não gosto. Nem homens, nem mulheres fissurados, mas estou a falar de homens sensíveis, de homens que não têm medo de falar. Eu gosto de homem que fala de qualquer coisa, fala de bobagem, fala de... E são considerados normalmente homens muito sensíveis, né? Uhum. Então eu estava mais a pensar nisso do que propriamente lhe ver como uma mulher. Nem tem nada a ver. E com mulherengo, menos ainda. Menos ainda. Eu gosto de homens que falam, que não têm problemas em se expressar, em se abrirem, comunicar. E homens que e de cabelo. Homem com cabelo tem assim um je ne sais quoi, cabelo e barba, né? Concordo. Tem assim um je ne sais quoi. Concordo. E é mais nesse sentido. Carla, então espero que estejas esclarecida. Próximas perguntas. A Carmen de Lisboa pergunta: quais os 5 emojis que mais usam? O do riso, aquele riso. Depois o e o. Estão todos, né? Riso, Não, falta um. Ih, estou entre este e... mas eu uso muito esses... Meu Deus, eu sou muito enjoada. Revirar os olhos, olhar para o lado, bater... É tipo, toda a gente é idiota. Falta... Não, eu acho que é este. Eu uso muito este, do género why, how. Essa sou eu, são os meus 5 emojis. Os meus 5 emojis são... Eu uso muito de óculos escuros, que depende do contexto, às vezes não estou a ver nada, às vezes isso é óbvio. Uso muito também esse aqui. Este é face palm. Uso muito um que é
eu revirar os olhos, só que ao contrário, com os olhos fechados, do tipo, eu sou linda e maravilhosa, todo mundo sabe. Já foram quantos? Aí tem um que é do riso irônico, né? Que é uma carinha triste e logo a seguir tá a dar risada. Tipo, ai, sinto muito, só que não. Yeah, é isso. E Acho que até são porque eu agora estou a usar esses. muito mais sticker. Sticker Exato, é eu também vida, estou. né? Yeah, No os stickers WhatsApp, vieram dar assim um sticker coisa, né? era Um tudo o up. que eu precisava Eu e não também. sabia. Eu também. Yeah, o É só sticker. para te dizer, Carmen, eu me comunico muito. Eu posso literalmente ter uma conversa Só contigo só com com emojis. emoji, stickers, Porque eu bora. consigo ter uma conversa contigo só com a minha cara. Do tipo. É isso. Eu acho que as pessoas que são muito expressivas usam muito os emojis. Exato. Eu lembro, uma vez fizemos um encontro lá desses grupos e o Luís disse assim: tu és mesmo os teus emojis. Porque, tipo, nunca me tinham visto ao vivo. E então eu estava ali, tipo, no piquenique e fazia as minhas caras. Eu estou a ver os emojis que tu pões. Eu sou daquelas. Eu, quando ponho emoji, é porque estou mesmo a fazer essa cara. Não é tipo pôr. Não, eu estou mesmo a fazer. Ai, emoji é vida. É mesmo. Depois, a segunda pergunta. Eu não percebi o nome porque era com letras e números. Não entendi, perguntei, mas não traduziu. Portanto, letras e números. Que qualidades procuram nas pessoas em geral para qualquer tipo de relação? Sei lá, eu acho que eu procuro muito honestidade. Eu prezo muito pessoas honestas, não grossas. Às vezes as pessoas também tendem a confundir. Má educação, mas eu prezo muito pessoas honestas e pessoas tranquilas. Tranquilas no sentido de não fazem um big deal de tudo e de pequenas coisas. Sim. Que saibam levar a vida de forma leve, entendes? Sem pensar, estão sempre muito overthinking. Ai, e depois pessoas que são muito preocupadas com o que os outros vão pensar e por isso não vestem determinadas coisas e não vão Não para dizem determinados certas lugares. coisas. Exato. Eu não gosto de pessoa que não é à vontade, que não fique à vontade. Isso pressupõe uma pessoa inteligente. Tudo o que eu falei se resume só pessoa inteligente. Eu detesto pessoa ignorante. Ei! Detesto pessoa ignorante. Yeah. Isso. Não tenho muito a acrescentar. E acrescento também o sentido do humor. Eu gosto de pessoas que me façam rir, mas não rir aquela risada óbvia, estúpida. Gosto que me façam rir porque têm um toque de sarcasmo ali. Eu gosto muito de sarcasmo, gosto do humor negro, piadas não óbvias. Gosto de pessoas, regra geral, que sejam leves o suficiente para ter sentido de humor e gosto de pessoas que saibam gozar com elas próprias. Porque quando a pessoa sabe gozar com ela própria, sabe fazer um humor que respeita o outro também. E sabe levar com o humor alheio. Então, e a inteligência, né? Isso resume-se pronto, Exato, né? exato. Até porque vocês sabiam que quanto mais sarcástica a pessoa, provavelmente mais inteligente ela é. Eu não sei se é cientificamente provado, mas eu concordo. Concordo muito. Eu detestava a turma do fundão, os burros da sala. Não lembro do nome de nenhum burro da sala. Podem perguntar, me chamem de ignorante, me chamem de achada. Vocês é que sabem, mas burro para mim eu não consigo. É relevante. Não consigo. Eu não gosto principalmente quando é voluntária, né? Principalmente quando é voluntária. Principalmente. Não fazem esforço. Última, o Júlio, é assim, se gozarem comigo, quando eu disser esta palavra do sequel, do sequel. Do sequel. Sequel. Onde ele mora? Sim. No sequele. 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 Ele mora no sequele, gente. Do sequel. Eu estou a pensar sobrenome, não é? Do sequel. Eu vou explicar. Sempre que eu digo, dizem que não é assim que se diz, mas eu não sei dizer como se diz. Sequele. Sequele. Não tem acentos circunflexos, mas vamos dizer sequele. Sequele. É língua nacional, a língua nacional não tem acento. Colecionam alguma coisa? Ixi! Meu Deus! Ouve! Bem, eu coleciono livros, principalmente se forem antigos. Eu gosto de livros antigos. Coleciono moedas
Desde que me lembro do meu pai viajar, eu pequenina, pedir para ele me trazer as notas e moedas dos países onde ia. Então tenho dossiês e dossiês com moedas de todo o mundo. E pronto, sou mesmo viciada, isso é a minha coleção. E coleciono, quer dizer, não sei se posso dizer que ainda coleciono, porque cá não se vende, mas eu tenho todos os cromos de todos os europeus e de todos os mundiais. Pronto, eu nasci em 87, portanto eu diria mais ou menos a partir de 92, porque foi um ano antes de ir para a primária que eu comecei a colecionar. Eu tenho todos. Meu Deus, se eu vendesse isso, eu às vezes, não, porque eu lembro-me que eu às vezes ia ver de cadernetas antigas, de 1000 e tal euros para cima, essas cadernetas. Portanto, eu quando tiver 50 anos, vou pegar nas minhas cadernetas de mundiais 98 e não sei o quê, e estão todas completas, todos os cromos. Senhora. É isso. Eu não sei se eu consideraria tipo colecionar, fora os livros que me dão mesmo assim, que têm uma utilidade prática e que eu também coleciono. Gosto muito de livro físico mesmo. Sei lá, não, já não coleciono mais nada. Eu colecionava folhas. Folhas quê? Folhas de árvores. É? Gostava, bué. Mas, entretanto, quando eu viajei, quando eu mudei para o Brasil, eu deixei aqui. E aí a minha priminha achou que deveria brincar uma vida inteira de coisas. E bonecas. E bonecas. Agora que falei que ela estragou, lembro. Porque como eu não brincava com as bonecas, na verdade era uma coleção. Eu colecionava forçadamente, porque eu não brincava com bonecas, mas eu ganhava muitas bonecas. Então eu as guardava até quando cheguei mais ou menos aos meus 13, 14 anos, é que eu percebi que eu basicamente tinha ali uma coleção, porque tinha tipo umas Barbies que não se viam, porque a minha tia trazia da Europa e não sei o quê, tinha umas bonecas de pano, até hoje gosto de boneca de pano. Tinha umas bonecas de pano, até hoje ainda tem umas bonequinhas de pano, uns bichinhos de pelúcia e não sei o quê. Então eu guardava as bonecas, guardei-as todas e tinha tipo bué, tinha de todos os tamanhos e não sei o quê, porque eu não brincava com elas, então era mais, não estragavam, né? Até que quando eu basei, estava tudo ali arrumadinho. Minha priminha foi lá, quando cheguei um dia também, os livros, as folhas e as bonecas, olha. Os meus priminhos, os gêmeos, mesmo, Lidiane e William mesmo, vocês vão ver mesmo essa coisa. Vocês sabem quem são. Vão pagar ainda. Ele falei, só quando crescer, vai pagar isso aqui tudo, todos os livros, todas as bonecas e as minhas folhas de árvores. Gostava tanto. Vai pôr os miúdos. Acho justo. Eu acho que deve ser das poucas pessoas que nunca apreciaram boneca. Eu tenho um pavor de boneca. Não me ponham bonecas à frente. E a minha irmã, imagina, duas meninas no mesmo quarto, uma a adorar bonecas de porcelana. A coisa mais medonha. Eu não sei como é que vocês gostam de porcelana. A coisa mais medonha. A minha irmã adorava aquela porcaria. E eu pensava, ok, se eu quiser dormir, tenho de pôr tudo para cabeça para baixo. Eu não sei porquê. Tudo que seja assim, seres inanimados e tipo, assim, retratos. Eu não gosto dessa brincadeira. Não gosto. Palhaços. Eu não brincava com elas. Eu não gosto. Só brincava com rapazes, não cresci com meninas, então não tinha apetência. Lá está, né? A socialização. As meninas gostam de brincar com bonecas porque eles dizem que é suposto. Eu não caí nessa ladainha porque, apesar de receber muito presente de boneca, eu não brincava com elas porque os meninos, assim, eu ganhei uma boneca que era um pouco maior do que eu na altura. E sabe o que é que nós fizemos? Arrancamos a cabeça dela para jogar bola. Porque a cabeça dela era grande. Psicopatas! Arrancamos a cabeça dela para jogar bola. Meu pai ficou muito chateado. Então, depois desta confissão de psicopatia, não é? Infantil, não é? Fechamos a nossa roda das perguntas e vamos para o nosso chazito. Chá! Cheers! E voltamos a fechar. Não chá. Gente, isto aqui não...
Vocês não estão bem. Psicológico não está bem. Pronto. Feminilidade, por favor, não me escrevam isso, que eu nunca vou ler as mensagens. Feminilidade compulsória. Antes de mergulharmos, vamos só definir aqui os conceitos. Feminilidade, portanto, estamos a falar de um conjunto de comportamentos, atitudes, sejam fatores biológicos ou sociais associados à mulher e àquilo que é ser feminina, não é? Claro, obviamente, como nós quando falamos da masculinidade, são os conceitos que a sociedade acha que caracterizam uma mulher enquanto feminina. E compulsória vem de compulsório, ou seja, obrigatório, imposto, ou seja, não voluntário e não orgânico. Portanto, uma mulher que é feminina, essa feminilidade parte dela, não é? Ela emana essa feminilidade naturalmente ou tem as unhas compridas, o cabelo não sei como, maquilha-se, usa salto alto, age-se de maneira X ou Y, porque foi-lhe dito que uma mulher de verdade teria de ser assim. Sim? Não? Fala, Renata, fala, Renata. Mas eu estou mesmo aqui a pensar, tipo, fogo, para ser feminina, não basta só nascer com o órgão sexual feminino, não bastaria só isso, tipo, tu teres as características biológicas que a fêmea necessita ter para ser considerada feminina. Pelos vistos, não. Mas isso também, e já vou assim, chicote, é o que? É o capitalismo. Capitalismo, a cultura do consumo é que, na verdade, fomenta todo esse conceito em torno da feminilidade, do que é que a mulher precisa parecer ou ser para ser considerada suficientemente feminina, né? E é desde tudo mesmo, tipo, tudo. Mulher não pode beber cerveja, não pode. Não é, fica feio mulher beber cerveja. Epá, jovem, você tem que decidir. Ou fica feio beber cerveja, né? Porque só a mulher beber cerveja fica feio, é complicado. Mulher não pode ser careca, porque mulher tem que ter cabelo comprido e de preferência liso, porque aí começas também já a mesclar um padrão que não é para todas. Obviamente, nem todas as mulheres têm cabelo comprido, nem todas as mulheres têm cabelo liso, nem todas as mulheres querem ter cabelo, ok? Mas já a mulher tem que ter unhas compridas, estileto, unhas super compridas e sempre pintadas. Mulher tem que usar salto alto, tem que ter peitão, tem que ter bundão, mas aí se tem, já não é inteligente. Porque uma mulher inteligente não pode ser gostosa na vossa visão, né? Então, a verdade verdadeira, Lourdes, é que ser mulher não é fácil, isso todos nós já sabíamos, mas a maior verdade é há um trabalho específico ali para nunca nos deixarem estarmos satisfeitas conosco mesmas. Porque a indústria precisa ser alimentada, porque o patriarcado precisa ser alimentado, porque a mulher mesmo, já aceitamos que trabalhem fora, mas trabalhar fora pressupõe que tu vais estar sempre no salto, no escarpão, o dia todo! Sim, o dia todo. O terninho com a sainha, lápis, e uma coisa, e uma... Epá, não dá. Aqui a procura das notas. Mulher não pode sentar de perna aberta, não pode.
Mulher é feio, mulher moça até que cruza as perninhas assim, tá sempre. E a mulher não pode falar muito alto, a mulher não pode. Epá, vocês têm muita regrinha. Vocês têm muita regrinha. A mulher não pode ser só uma pessoa. Não pode. Tem que ser um. E depois nos vendem a ideia de que por isso nós somos especiais. Então nós não podemos só ser. Entendes? Mas será que não somos especiais exatamente por só sermos, por podermos ser só? Porque nós também somos só animais, né? Dizem que racionais, mas tendo em conta a realidade do mundo, eu não considero que nós sejamos assim tão racionais quanto vocês dizem sermos. Mas tudo bem, tá bom. Exatamente. Então, essa discussão em cima da feminilidade, na verdade, ela começa um pouco com o movimento feminista, né? Que vem começar a questionar todas essas imposições em cima da mulher também, por conta da liberdade de escolha e tal. E começa mesmo com a aparência. Né? A discussão sobre a feminilidade como tal começa com a questão da aparência, das mulheres serem obrigadas a usar espartilho. As pessoas aqui são uma parte. Tu já reparaste que quase tudo que hoje é denominado só para as mulheres, eles foram criados primeiramente usados por homens? É o salto alto, é o espartilho, é pôr Realmente da é cara, verdade. são as perucas, os coisas frufrudos, casacos. Epá, de repente eles viram que aquilo dava tanto trabalho. Fica para elas! Essas meninas também estão muito livres. Vamos ainda lhes dar aqui um salto. E depois essas roupas, elas te obrigam a ter um determinado comportamento. Sim. Porque eu com esse batom, não vou vos mentir, eu a comer, eu já não como da mesma forma. Não vai ser, porque a pessoa está ali. Exatamente. Já não como da mesma forma. É toda uma performance para não borrar o batom, entendes? Quando tu estás muito maquiada, tu já não vais andar, tu já não queres dançar da mesma forma, porque senão vai borrar a maquiagem, vais transpirar. Então, são coisinhas que parecem, não, mas fica bonito, mas também te limitam. Limitam a forma como tu te moves. Isso pressupõe até a diminuição dos próprios movimentos. Para quê? Para perpetuar a ideia de que a mulher delicada não faz movimentos. Porque assim, essa Renata que quando fala, as mãos até vão não sei aonde. Essa dama não é uma dama. Estão a perceber a ideia? Então, começam por coisinhas que parecem bem insignificantes, do tipo, quando você é criança e estás a rir. Estás só a rir, te falar uma coisa que você achou engraçada e estás a dar uma gargalhada. Falei, você toda escandalosa, estás a ver assim, estás a perceber? São coisinhas que vão ficar, então você sabe, eu não posso rir. Moldando. Exatamente, e vão te moldando. Aí você vira que Maria Rapaz, conforme foi o meu caso. Você cresceu Maria Rapaz também, né? Já falas de não gostar de boneca. Só o fato de não gostar de boneca. Tu até podias usar tipo vestidinho e sapatinho e não sei o quê. Mas só o fato de não gostar de bonecas já é visto como um ultraje. Eu nem te posso dizer que usava vestidinho e sapatinho, porque eu voltava para casa sempre descalça. Mãe, confirma. Ninguém até hoje conseguiu resolver o mistério da Luca voltar para casa sem sapato e sem meias. O que eu fazia, não sei, mas desde a creche eu voltava assim. Portanto, alguma coisa eu fazia, mas eu sempre gostei muito de andar descalça. Então eu provavelmente chegava lá, selvagem, e tirava e depois não encontrava. Portanto, desculpem, pais, por todas as despesas que tiveram com calçado. Eu confesso que quando nós resolvemos falar do tema, eu tinha uma ideia, continuo com a mesma ideia, mas já vejo outro lado. Eu estive a ler um estudo de feministas, 3 feministas,
aliás, o estudo em si era de uma feminista, mas que comparava estudos de 3 feministas diferentes. Eu até acho... o estudo é da Veridiana Campos. Ela é uma feminista brasileira. E então ela comparou 3 estudos, inclusive é da Simone de Beauvoir e da Margaret Archer, eram as que estavam mais presentes nesse ensaio dela. E, engraçado, porque são feministas, né? Mas uma delas, principalmente a Margaret, ela levanta a questão da feminilidade ser uma forma... para ela não é compulsória. Ela acha que é a nossa autoimagem enquanto mulheres que se transparece nessa feminilidade. Ou seja, aquilo que para ti, Renata, é ser feminina, por exemplo, o teu cabelo, tu teres o teu cabelo cor-de-rosa ou não sei o quê, tu sentes-te mais mulher assim, então tu transmites essa feminilidade voluntariamente através daquilo que te faz sentir mais mulher. Enquanto que a Simone recai mais sobre o ser compulsório, porque nós achamos que queremos aquilo, mas é fruto de como uma lavagem social. Eu fiquei assim. Eu consigo perceber a ideia das duas, porque para uma feminilidade é o culminar do feminismo, não é? Eu sou mulher como eu quero ser e para mim o ser feminino é isto. E a outra diz que a sociedade impõe-nos isso. A questão do capitalismo, eu concordo contigo, porque até uma certa altura nós não tínhamos de fazer a depilação. Depois vieram as máquinas e as ceras, teve de se dizer que ter pelos era mau, né? Eu nisso concordo 100%. Só que depois lembrei-me de uma coisa. No que toca à feminilidade, eu vou muito para a biologia. Porque mesmo na natureza, quando temos as fêmeas, há sempre as que são consideradas mais fêmeas, ou seja, mais aptas para acasalarem. E mesmo dentro da natureza, as fêmeas fazem por se destacar enquanto fêmeas, que é para atraírem os machos, tal como os machos têm as suas... Pronto, né? Há umas que até veem quais as fêmeas que têm as penas mais interessantes, o canto dos pássaros, qual é que é o mais de fêmea dessa espécie. E eu comecei a pensar, se nós biologicamente, porque temos, né? Nós temos sempre a necessidade... Porque o reino animal é isto. Nós temos de nos destacar dos demais, seja dentro da dentro do nosso género, como para outro género. Eu acho que houve uma evolução que não foi positiva. Ou seja, mesmo nas tribos antigas, já estamos para não dizerem que é sempre a culpa do colonizer, mesmo antes do colonizer, né? E ainda há algumas tribos pelo planeta. As mulheres têm os seus rituais, arranjam o cabelo, temos as danças, por exemplo, a dança do ventre, é para acentuar a feminilidade do corpo. Ou seja, eu acho que o que aconteceu foi um desequilíbrio e foi um exagerar nessas imposições, porque eu acho que o nosso desejo natural de nos destacar enquanto fêmeas é algo que é biológico. É uma coisa natural. Nós sentirmos-nos... queremos expor enquanto fêmeas. É uma coisa natural. Sim. O que acontece é que depois, eu acho a pressão... que as mulheres que não têm essa necessidade ou que não o fazem tanto sofrem e as consequências negativas de não o fazer é que eu acho que acabam por ser um exagero e são cada vez piores. Claro, a evolução, porque eu acho que nós não estamos a evoluir coisa nenhuma, positivamente não. E o capitalismo incentiva isso, porque de antes essas diferenças não eram tão acentuadas. Estás a perceber? Sim, tem uma... Eu concordo, consigo perceber, inclusive, o que estás a dizer,
Só que tem algo que eu acho que interpretaste talvez de forma errada, principalmente no discurso da Simone. E foi por isso que eu falei no começo de tu já és mulher, entendes? Tu já és. Tu não precisas acrescentar nada. Essas características que tu estás a falar, que nós biologicamente precisamos, é algo que te é natural. Nós aqui estamos a discutir quando vêm e te dizem que isso só não basta. Porque, obviamente, que tem sempre quem é mais vistosa do que outra. E eu nem estou a falar da questão da aparência física. É uma coisa biológica. Parece que não. Vocês não devem saber, mas tem até estudos científicos que comprovam que nós escolhemos o nosso parceiro. Ainda que, por exemplo, no teu caso, tu não queres ter filho. Mas, biologicamente, tu escolhes o teu parceiro para alguém que você reconhece que poderá ser um pai, entende? Provider. Exato. Nós estamos biologicamente programados assim. Então, tu já não precisas fazer nada. São coisas... É como no reino animal. Elas não fazem, tipo... Tu não vais ver agora a leoa foi e se rebolou na lama. Porque falaram que agora ele é mais leoa. Se rebolar na lama, o pelo dela vai ficar mais lustroso. E o leão vai... Não. O corpo dela tem todas as ferramentas. Por isso é que nós emanamos aquele cheiro que os homens sentem quando nós estamos no período fértil. O nosso corpo faz tudo. Então, se é uma questão biológica, tu já não precisas de fatores externos para te validar. Sim, enquanto mas o feminina. Diz, a questão né? o estudo é mesmo sobre ser compulsório ou não. A Simone acha que é, a Margaret acha que não é. Porquê? Porque ela acha que com a biologia, porque como nós supostamente somos seres racionais, né? E algo evoluídos, nós em nada já nos baseamos só na biologia. Estás a perceber? Prontos. Então, tu tens já tens essa coisa natural, né? De mostrar a tua feminilidade, aquilo que é natural, mas vais usar também o artificial para aumentar aquilo que é natural. Mas lá está, tu escolheste isso. Estás a perceber? Na teoria dela. Sim. Só que a Simone, quando fala de que tu não escolheste, é na vertente mesmo de que as tuas escolhas, elas já foram escolhidas. Sim. Tu achas que tens autonomia. Eu acho que eu tenho autonomia ao vir aqui e escolher essa cor de batom. Entendes? Mas não, mas eu não tenho, porque eu já lá atrás... É um trabalho que é tão muito bem feito. Sim, é uma lavagem muito bem feito. Mas eu gostei de ler isto, porque tem os dois lados e as duas conseguem... Eu a ler, eu tinha uma ideia muito definida, mas agora eu consigo perceber as duas e até consigo... De um lado e do outro, eu consigo perceber o porquê de uma achar que é compulsória e a outra não. Aliás, a Margaret não nega o patriarcado, né? Senão também não seria feminista. Ela não nega isso, só que na questão específica da feminilidade, ela acha que é a nossa escolha. Ela acha que é a nossa escolha. Usando a biologia, nós simplesmente escolhemos como fazer isso. Sim. E não é um discurso... E é bom deixar aqui claro que é um discurso perfeitamente válido. Por quê? Porque ela assume que nós já chegamos num ponto que você não tem mais como voltar atrás. Exatamente. Então, o que é que você faz? São essas as opções que eu tenho. Então, eu vou escolher dentro das opções que eu tenho. Mas eu tenho perfeita noção que são opções que me foram impostas, já foram colocadas ali. Mas eu, pelo menos, não vou ir aqui só porque agora todo mundo está a dizer que é aqui. Eu vou parar, eu vou olhar, não, só porque todo mundo está aí, mas acho que aqui é mais agradável. Se eu tenho essa possibilidade, eu vou fazer isso. Ainda que isso signifique que a maior parte das pessoas vai vir me cascar, entende? Exatamente. É exatamente isso. E um bom exemplo é mesmo a questão dos pelos. Como nós marginalizamos mulheres com pelos. E eu ainda nem vou entrar na questão dos pelos, nem vou entrar ainda na questão da pedofilia. Porque também é caminho. É caminho vocês infantilizarem mulheres, querem ver todas lisinhas, e vossos pelos dá para fazer até bob. Então, os homens veem o pelo dá para fazer até bob. No peito, aqui. Sem pelos. Então, mas
por exemplo, tu hoje tens a opção de não necessariamente raspares, arrancares, ok? Podes até aparar, Aí podes eu vou deixar dizer que a como sociedade me levou. está. Eu Não, vendi a minha alma à pronto. sociedade porque eu não suporto. Eu não Pronto. consigo, gente! Mas Tô vendida! sim, mas o bom é que você sabe que você não precisa. Então Yeah. você até pode escolher qual o melhor método para ti. Sim. Porque o problema é exatamente a partir do momento que te impõem, que te dizem só pode ser cera, ou só pode ser Exatamente. gilete, só pode ser laser. Porque você tem que, não pode restar um resquício de pelo. Para mim, isso é errado. É errado. É errado. Sim, é errado impor. Entende? Eu estou a dizer, eu não suporto. Agora, se a pessoa é feliz assim, eu vou achar estranho. Eu não vou mentir, eu não sou hipócrita. Eu, pelos, aí o meu limite. Eu até posso ser super avançada. Mas eu, se estiver sentada ao meu lado, com uma mini saiazinha e rastas nas pernas, eu não te vou mentir, minha irmã. Mas Nem pronto. na minha cabeça eu vou Mas pelo pensar, menos- uai! Mas pelo menos Mas eu confesso. tu tens noção de onde é Tenho. que isso vem. Porque tem muitas Tenho. mulheres que simplesmente falam, não. E isso te faz se noção. controlar. Não Yeah, chega simplesmente não chegar digo. na pessoa, Não digo. esses velhos aí, tens Yeah. de tirar. Fico só na minha. Yeah, porque não tem desrespeito. Exatamente, Né? fico só na minha. E outra coisa, a pessoa em questão, ela não vai deixar de ser mais ou E menos claro que mulher. não. Até porque, eu não vou vos mentir, tem homem que gosta de pelo. Sim, também há essa. Há para, Estás a perceber? há para Então, todos os... até mesmo biologicamente também, é tipo, porque aqui vêm diversos fatores, para além da indústria capitalicíssima Uhum. de consumo, tu tens também a questão dos padrões estéticos, né? Porque dependendo de região para região, tem coisa que não cabe. Exato. Porque biologicamente tem grupos étnicos que têm mais pelos do que outros. Isso significa que em determinados grupos ter pelos é bonito. Uhum. É bonito, é uma coisa bonita de se ver. Então elas cuidam dos pelos, elas põem os olhos, põem os seus produtinhos para lustrar aqueles Olha, nem pelos. precisas e não ir sei mais quê. longe. No Congo, aqui ao lado. Eu não vou dizer aqui, porque aqui acham sempre que são super diferentes dos do Congo. Tem mais semelhanças do coisa, mas como eu não quero perder o meu visto, vou dizer que são muito diferentes. No Congo, as mulheres têm pelos e deixam crescer a barba. As mulheres têm barba. Eu não posso falar por Kinshasa, mas acredito que seja a mesma coisa. Eu estou a falar da realidade de Brazzaville. Em Brazzaville, as mulheres, quanto mais pelos faciais tiverem, mais respeitadas são. Aquilo é como se fosse o valor delas na sociedade enquanto mulheres, porque é uma sociedade matriarcal. Elas até são tratadas com mais reverência porque têm pelos. Elas têm mesmo pelos. A primeira vez que eu, não vou mentir, né? A primeira vez isso eu ainda era muito nova. O meu pai foi para o Congo, eu ainda era adolescente. Estou a chegar e está a senhora, mas olha, ainda fiquei assim, tipo, estás a ver? E a minha mãe é que me explicou, não, filha, aqui as mulheres, e depois é que estás a ver, quando tu vês uma, depois vês logo Exato, e vais muitas vendo. delas, e eu assim, mas estás a ver? O padrão é esse, e lá está tudo bem. Se essa senhora fosse, sei lá, para qualquer outro sítio, porque agora são cada vez menos, né? A aterrar ali em Paris, assim, eu só ficar, what? Mas para mim foi um choque, porque eu nunca tinha visto uma mulher com barba, ainda por cima voluntariamente, até porque em Portugal, por exemplo, as mulheres que têm um bocado de pelo, não sei o que, são muito satirizadas. Aliás, no Brasil, as anedotas são todas das mulheres portuguesas que têm o bigode e não sei o quê. Então, para ver como isso é relativo. E sim, eu tenho mesmo um problema com isso. Mas eu queria partilhar uma coisa contigo, que desse estudo, eu adorei isto. É grande, mas se quiserem procurar a Veridiana Campos, ela fez um estudo sobre isso da feminilidade. E o engraçado é isto. Perguntaram às mulheres o que é que elas invejavam nas outras mulheres, por ordem. E perguntaram aos homens o que é que eles invejavam nos outros homens. E as mulheres disseram beleza, em primeiro lugar, é o que mais invejam nas outras. O corpo
e em terceiro a inteligência. É esta a ordem. E os homens... Beleza, tipo rosto. Sim, beleza. corpo, E depois o corpo e depois a depois a inteligência. E os homens invejavam inteligência, poder económico e depois a beleza e o corpo. Ou seja, esta parte eu aí já entro na parte da lavagem. Nós somos tão objetificadas que o nosso valor é sempre, a hierarquia é sempre essa. Primeiro vem o pacote e depois vem a inteligência. E até faz sentido, porque ainda existe aquele mito de que a mulher inteligente é feia, É desleixada. é desleixada, é a mulher porque só se preocupa com livros, então não vai ao cabeleireiro. Eu acho isso o máximo. Mas espera, mas vamos só fazer aqui uma parte para esclarecer que, de onde é que isso vem, qual o fundamento disso. Tem duas questões aqui. A primeira, e que é verdade, Lourdes, você precisa concordar comigo. Ginásio, cabeleireiro, gasta mesmo tempo. Gasta mesmo tempo. Então, se você é uma intelectual, e por intelectual estou a falar pesquisadora, principalmente, você não vai querer perder esse tempo que você poderia estar fazendo as suas pesquisas, as suas coisas, num salão de cabeleireiro, porque não é o foco, você não ganha dinheiro com aquilo, não é aquilo que te faz crescer profissionalmente. Para quem trabalha com isso, faz todo sentido. Para quem não, não. Primeira coisa. E a segunda vem, mas essa segunda não é menos importante, na verdade é a chave de tudo. É aquela porque uma mulher estudada, inteligente, ela não se submete só. Ela é questionadora, né? E os homens não gostam. Então eu já crio passa a ser menos atraente. Exato. Só por isso, já não é agradável, nem é atraente. Porque por atraente, não vou te mentir, minha irmã. O homem também, aqui nós vamos discutir essa coisa. Mas já passa a ser menos agradável uma mulher que te responde à medida. E não estou a falar de discutir, ter mesmo só uma conversa. Porque tem homem que também não tem a tal conversa. Exatamente. Então, ele precisa quê? O poder econômico. Né? Ter a cabeça e o poder econômico, porque lhe dá poder de fato. Então, ele cria esse mito que uma mulher que estuda muito é feia. E isso é perpetuado pela mídia. A mídia sempre ali, né? Na Beck. Porque quantas aí novelas tu vês? Betty a feia. A Betty é a nerd, é feia. De óculos, quer dizer, nós de óculos. E depois assim, como que a dama é feia? Fica linda e maravilhosa. Eu acho engraçado, porque todas elas, quando passam a ser bonitas, já vêm bem. Já vem. Deixam de ser míopes. Assim, eu adoraria. Vais levar uma transformação. Cabelo já vê bem, está a ver? Ontem não vi aqui, hoje já vê bem. Pai, eu acho isso o máximo, mas isso também. Tem sempre aparelhos. Os aparelhos. E depois está sempre assim. Exato. Não, tem uma postura de alguém que não é confiante. Eu acho isso muito... É tão lavagem, redutor. é lavagem. Estão a perceber o que é. A pessoa dizer... É lavagem, esqueci. Eu estou a rir porque eu estou a lembrar. Todo o personagem dos filmes e das séries, que é o nerd, toda a mulher inteligente é sempre podre. E depois também nunca pode ter um corpo não sei o quê. E depois eu acho engraçado que vem a fada madrinha, as amigas, não sei o quê, dão uma transformação, já passa a ter o corpo bonito, da noite para o dia, os dentes já ficam arranjados. Não, e lá está. Passa então a se enquadrar naquele padrão de feminilidade. Olha, e sabes outra coisa que agora falar lembrei? muda, sabes, né? Lembrei-me, tu já reparaste que nesses filmes, quando as nerds passam assim, ficam todas bonitas e femininas, passam a ser parvas, estúpidas, mudam a sua atitude, ou seja, já nem querem ser inteligentes, já falam de futilidades. Isso é ridículo. A forma de falar muda. Já são mazinhas. E já não têm as mesmas conversas que tinham. Inclusive, umas até deixam já de ser amigas das amigas que eram amigas dela quando eram nerds. Porque agora só andam já com as populares.
Ouve, Isto é mesmo isso tá para nos carimbar. Ultrapassadérrimo. É mesmo para vos carimbar aquela ideia de que a mulher não pode ter tudo. Uhum. Ou é uma coisa ou é Não, outra. e o ideal é que só sejas E mesmo que só bonita. seja mesmo bonita. Mas isso Bonita, aí, dentro desde daqueles sempre, padrões. isso vê-se logo. Há quanto tempo é que nós podemos ir para a universidade? Uhum. Desde ontem. Porque o nosso papel foi sempre de estás aqui, és a pessoa que se apresenta para a sociedade, lá está, que é bonita, sabe estar, não tem de falar muito, tanto que havia conversas de política, não sei o quê, ela não se metia. Exato. Havia a sala para as conversas de cultura, de política, que era a dos homens, e elas estavam ali a fazer bordados. E duas questões aqui em relação à tal da universidade. Primeiro, que as primeiras universidades para mulheres eram para elas aprenderem a ser mulheres. Mulheres dos maridos delas que estão a estudar economia, engenharia, e gestão e tal. E elas estão a aprender a bordar, a como organizar como organizar um jantar, como receber visitas. Fazer arranjos. Parece brincadeira, mas aprendiam isso nas universidades. E outra coisa é, até hoje, nas universidades, vocês vão ver, nos cursos de exatas, o número de mulheres é drasticamente menor em relação ao número dos homens. E vocês vendem a falácia de que é porque as mulheres não se interessam por matemática. Não são dadas. E não é nada disso, já está comprovado. A NASA discorda. Exatamente, já está comprovado que não é nada disso. É porque as mulheres continuam ainda com uma sobrecarga emocional e intelectual muito maior que a dos homens. Isso faz, obviamente, com que elas não tenham tanto tempo para se dedicar porque nós sabemos que tem cursos que precisam de outro tipo de dedicação. Tá? Que ninguém está a discriminar cursos nem nada, mas nós sabemos sim que tem cursos que exigem outro tipo de dedicação e que se tu não fores uma mulher que tem uma rede de apoio sólida, vai ser ainda mais difícil essa caminhada. Então, todo discurso é sempre para te fechar e te encaminhar ali no quadradinho que eles consideram ser o quadradinho ideal para o que é ser uma mulher e uma mulher exemplar para a sociedade. Não importa quanto trabalho você tenha, quanta responsabilidade você tenha, você tem que estar sempre muito bem arranjada, muito bonita. Albert Einstein, a foto mais famosa dele está tipo, apanhou choque. Ninguém quer saber. Ninguém. Mas eu já ouvi pessoas a falarem da foto que eu acho até que é uma das pouquíssimas fotos da Mary Curry. E na foto ela está bem. Eu já aliás, tipo, está de vestidinho e tem coisa, o cabelo assim, preso num coque e tal, e não sei o quê. Mas, só para vocês verem, quando vocês veem uma mulher em posição, vocês com roupa, Dilma Rousseff passou por isso. Angela Merkel. Que foi, exato, Angela Merkel. Tipo, vocês querem controlar qual é a roupa que ela está e não combinou esse sapato, esse conjunto, querem saber o que a pessoa vestiu, que coisa. Mas quando é um homem na mesma posição, as análises são completamente diferentes. Vocês analisam outras coisas. Até estão mais predispostos e mais abertos a discursos estúpidos. Desde que venham da boca de homens. Quando vem da boca de mulher, tá a ver, por isso. São burras, e são assadas, e são cozidas, e são não sei o quê. Então, uma mulher que almeja um pouco mais é amarga, é mal amada. Mas um homem que, porque almeja mais, não tem tempo para ter família, não tem noiva, não tem mulher, é o solteirão mais cobiçado. A mulher é a mal amada. É engraçado, os homens, quanto mais tempo solteiros ficam, mais cobiçados são. A mulher, quanto mais tempo solteira fica, mais é relegada para o fundo da cadeia, porque ninguém pega. Quer dizer, o homem é solteiro porque toda a gente lhe quer. A mulher é solteira porque ninguém pega. Enfim, olha, eu vou só partilhar uma coisa aqui neste estudo
que eu por acaso fiquei chocada. E fiquei chocada comigo mesma também. Porque houve milhares de mulheres entrevistadas e ela procurou ter de todas as classes e de todos os graus académicos e feministas e conservadoras. E a conclusão a que ela chega neste capítulo é que por mais avançadas que nós sejamos, ou seja, feministas, não sei o quê, há ali um fiozinho que é condutor. E então, o fio condutor é aquilo que as mulheres associam à feminilidade como sendo importante. Então é sensibilidade, cuidado com o outro, preocupação estética, diplomacia, capacidade de lutar. Aqui ela diz que a capacidade de lutar é a mulher estar sempre disposta, predisposta a defender os seus, a ir trabalhar, pronto, não se cansar. E o desempenho de múltiplas tarefas. E é engraçado, eu estava a ler isto e eu disse, é que há certas coisas aqui que eu realmente... Tu ias responder também, ias assinalar. A preocupação estética, a diplomacia, eu estou sempre a dizer, as mulheres, não há melhor para resolver conflito, é mulher. Estás a ver? Concordo. E estes traços todos, o que eu acho que faltou neste estudo, eu li 3 vezes, e assim, não quero coisa, não faltou não, porque ela fez o estudo que achou que tinha de fazer. Só que eu acho que o que ela não fez aqui foi, ela falou das categorias, mas isso é muito relativo. Ou seja, eu até posso achar que a diplomacia faz parte da feminilidade. Mas em que sentido? Estás a perceber? Porque isso... tanto pode ser, tu enquanto conservadora, podes achar que a diplomacia se aplica numa coisa e eu achar que se aplica noutra. Agora eu vou te falar porque eu conheço o método de pesquisa brasileiro e o que ela te apresenta são as opções que ela achou que resumem o que era parecido ali. Então, provavelmente, ao responderem o questionário para fazer parte da pesquisa, elas sabiam, elas sabiam se diplomacia era para quê, se coisa. Sim, então é provável. Foi coisa. E eu realmente, é o que eu estou a dizer, eu considero-me feminista, inteligente, né, estudada, e eu caio aqui. Estas coisas todas... feminista? Você no outro dia falou que você não é feminista. Não, eu disse, não sou extremista. Não sou femista, extremista. Não, entendi feminista. Não. Porque a Lourdes não... Para quem não sabe, vou falar na geral. A Lourdes não é feminista. Né? Não é isso? Você não falou... Eu estou falando... Você não falou no outro dia. Eu disse, não sou femista, extremista. Hoje não. No outro dia. Não? Tá bom, então entendi errado. Eu entendi que você não se assume. Você diz que você não é feminista. Eu disse... até que a Chibamanda disse muito bem, todos nós deveríamos ser feministas. Qualquer pessoa que seja socialmente tem de ser feminista. O que eu disse é, o novo conceito de feminismo, que não é feminismo, que são vocês as Marias capazes, eu já falei. As Marias capazes que estão aí a distorcer o feminismo, que agora toda a gente acha que as feministas querem pôr os homens a arderem estacas. Quem está a distorcer o feminismo são os homens. Mas nós vamos voltar para esse assunto na segunda parte, que vai ser a terceira, porque agora nós temos que ir para o intervalo. É isso, até já. Até já. Sejam bem-vindos ao programa Quem Não Aguenta Não Ri. O que o Yuri da Cunha tem em comum com as mulheres? Grandes lábios. Que animal saiu da selva e se tornou um parque de diversão para as crianças? Macaco. Girafa. O que a peruca disse ao cabelo crespo? Sou melhor que tu. Não preciso de abacate para crescer. O que é um deputado corrupto? Um deputado que trabalha. Eu sou o Colo a Tremura. Este é o programa onde os convidados contam piadas secas, piadas podres e nada mais. O que é uma galinha ensopada? Qual é o segredo para uma pessoa emagrecer rápido? Manter. Sentar ao lado do cobrador. O que são férias em tempo de pandemias? Ficar em casa. Não, férias convidativas.
Como se chamaria a palestra dada por um coach bacongo? Ah, porra, mente baconguista. Como sair voado? Este é o programa. Quem não aguenta não ri. Fique atento às nossas redes sociais e fique atento na sua casa para as próximas edições. Sabem quem é que nos ajuda a ser poliodora? Quem? Ah! Não é giro? Eu gosto Ella porque King! todos os dias é que nós vamos Você é um acabar quê? o programa e nunca repetir perfumes. Não. Também é isso, São né? muitos. Assim Poliodora. Assim é que é. Quando existem várias opções, assim ninguém fica parecido com ninguém, né? Troçar-te. Ficam com medo Mami. de se roubar. Tá aí, não vai precisar de ser polígamo para preservar o cheiro. Que não vai faltar, são opções. Se poli não é para ti, que sou poliodora. Isto é bom. Vocês já sabem. I am king. É onde? Sean John. Pera, Sean John. Ah, não, isso é Sean Combs. Eu estava mesmo a pensar Sean John, eu para pedir. Eu também tenho montes de nomes. Podia ser Sean John, não faz mal. Gosto disto. Aonde é que nós encontramos Lourdes, afinal? Estes Olha, perfumes. Andy Perfumes. Andes Boutique. Andes É Perfumes. verdade, a seção Come dos on. perfumes, é verdade, tem razão. É verdade. Porque Andy's Boutique tem outras coisas, mas Exato. nós focamos nos perfumes, Perfumes. porque para além de estarem em promoção, é sempre aquela coisa consensual para oferecer, verdade. não é? Yeah. Meio que não tem erro, né? Não tem erro. Hã? Não tem, né? É Puff Daddy. Ele falou, é mesmo, esse perfume é do Puff Daddy. É Sean John, não é? É mesmo, Então é parece que Sean Combs, Sean John Combs. Não sou, olha, é assim, eu sei que tu fizeste muitos milhões e bilhões, mas esse Sean John Combs não é nada sim, bom. senhora. Você já Então o sabe. saquinho é lindo, eu adoro dourado, eu Não, sei que estou de verdade. prateado, mas um douradito, eu gosto, um dourado básico. É giro. Usem o código GOZEFEMIA no nosso número aqui, 946-888-751. Vocês podem pedir a lista de perfumes que tem disponíveis, porque tem mesmo vários. A Lourdes falou bem, não vamos acabar toda a temporada, nunca vamos repetir Não um vamos perfume. repetir. Everlasting. Tem promoção, tem desconto. Se vocês pedirem através daqui do nosso programinha. Olha, se vocês forem polígamos, um para cada vossa amiga, um para cada amigo. Sim. Tá bom. E tem que ser mesmo todos da Andes Boutique, porque lá tem que tratar todos de forma igual. Não é isso? Querem ser, vamos assumir o barulho. Não é? Yeah, Não é? eu acho que sim. Agradeçam-nos mais tarde. Quando elas todas gostarem, eles também podem agradecer. Então, cá estamos. Os nossos debates de intervalo batem muito. Vai bater mesmo. Vocês ficam aí com os comerciais. E nós chegamos aqui a coisa. Inclusive, deixa E só eu vou querer falar. falar disso. Espera só. Deixa só perguntar aqui. Produção, o comercial dos perfumes está passando ou não está passando? Não estão a comprar perfume porque não querem nos dar de comer. Vocês já estão assistindo de graça. Pelo menos agilize aqui, ajuda aqui as moças. Não querem. Depois fica, as moças têm que ter independência financeira. Vocês não querem pagar. Vamos ter independência financeira como? Olha, gente. Então, depois vamos retomar essa coisa do intervalo depois das nossas outras Sim. coisas todas. Terceira Tá bom. Então, Antes disso, vocês já sabem, vamos aos nossos livros. Só sei que nada sabes. sobe separador. Deixa o separador. Vai falar. Estou distraída. Esse programa de hoje Fazem perguntas aqui, difíceis em cima do tá- acontecimento. tá aqui, tá nos bastidores o programa de hoje. Vou vos contar, né? O making Em off. cima do acontecimento, está a fazer perguntas tá. difíceis. Distraída. Vamos lá. Vamos então aos nossos livros. Hum. Primeiro livro, Os Grandes Mitos da Feminilidade, de Christina Ringler e Yonka Blasi. Livro que discute uma série de mitos atribuídos à mulher
e responde a inúmeras perguntas sobre sexo, amor, liberdade, desunião feminina, maturidade e paixões. Eu acho que daqui ainda não falamos sobre sororidade, né? Não. Não, nem não. Mais do que sororidade, antes de sororidade temos de falar sobre rivalidade feminina. Vamos falar rivalidade feminina versus broderagem masculina. Porque há aqui um paralelo maravilhoso. Adoro. Segundo livro, Tantra, o culto da feminilidade, de Andre Van Lisbeth. O Tantra vê na repressão dos valores femininos pela civilização patriarcal a causa oculta da crise do mundo moderno. É uma teoria interessante. Ele afirma que só o culto da feminilidade e de seus valores pode trazer uma verdadeira mudança na sociedade. Yeah. Por acaso, desperta aqui uma curiosidade. É uma teoria esta sinopse. interessante. Orgulho e Preconceito. Gosto muito. De Jane Austen. Jane Austen insere no seu romance a questão da feminilidade como histórica e socialmente construída, além de ser ela própria também um exemplo de desconstrução dos papéis femininos, já que escreveu num tempo no qual a vida literária não era um espaço que as mulheres deveriam ocupar. Aliás, eu até vos vou dizer mais, a Jane Austen, quase todos os livros dela rebatem muito nessa questão da feminilidade, porque há sempre o personagem que é o que é fora daquilo que é considerado feminino. Sensibilidade e bom senso. Agora esqueci-me do outro, da moça que vai... Não, é um da miúda que até fala da questão do aborto, mas agora esqueci-me. E não é só a Jane Austen. No livro As Mulherzinhas é exatamente a mesma coisa. Há um personagem, são todas irmãs, são todas irmãs e são todas femininas e há a suposta rebelde, que não sabe estar, porque é sincera e genuína, é que não quer o casamento arranjado. Pronto, então os livros dela falam muito dessa questão da feminilidade. Eu gosto muito. A Jane Austen é uma escritora muito à frente do seu tempo, como gostam de dizer. Gostaria muito, mas é para mostrar também aqui um pouco a importância dessa desconstrução e tendo em conta, principalmente no caso da Jane Austen, tendo em conta a altura em que ela escreveu os livros dela, a importância de se desconstruir de forma sutil, a importância de levantar o debate, os questionamentos. Tem sempre um personagem feminino que não se enquadra nos padrões, que questiona, principalmente a figura feminina que questiona, né? que põe em causa isso. E agora um filme também que eu poderia vos aconselhar a ver, que saiu muito recentemente, que é o Enola Holmes. Vi ontem! Que mostra também essa coisa de, enquanto para a altura as meninas eram educadas tipo a bordar, como sentar, a lutar, as coisas. A mãe dela lhe ensinava tipo a lutar, lhe colocou a ler livros já tipo considerados complexos para a idade dela, ou seja, a desenvolver uma série de habilidades que lhe tornassem autossuficiente. Mas que para a sociedade a tornavam rebelde. Exato, e menos feminina, consequentemente. Tanto que o choque que ela tem quando conhece o condezinho lá de não sei das quantas, do nome complicado. 4 nomes. Isso é exatamente o que lhe chama a atenção nela, né? Uma menina, uma mulher. Primeiro, já que quando eles se conhecem, ela está vestida como um homem. Rapaz, ela está vestida como um homem. Segundo, por todas as habilidades que ela vai apresentando e que ele não está acostumado a ver numa figura Aliás, feminina. A ironia é ela defendê-lo a ele. Ela é que o protege. Exatamente. Então, são coisinhas que parecem meio bobas, assim, né? Mas que nos fazem pensar nessa construção social sobre o que é e como é ser feminina. Não necessariamente mulher,
mulher mais feminina. E isso pode nos levar até para a questão da identidade de gênero. Que um ser humano que nasce com órgãos genitais masculinos, mas que passa a se identificar como do sexo feminino, ele percebe que precisa adotar, para além das mudanças físicas, precisa mesmo adotar uma postura que é considerada feminina, que, né, os gestos de coisa, e tem que afinar a voz, e tem que... E nem todas as mulheres são desse jeito, entendes? Mas existe aí um padrão. Então, começar a questionar de onde é que isso vem, por que que isso é assim, por que que é aceito dessa forma e como é que se dá. É de coisas mesmo pequenas. Eu falei aquela hora de repreender a criança que dá risada muito alta. Tem também a questão de forçarem. Porque é forçado, eu não vou vos mentir. Se você não cria a tua filhinha com os vestidinhos cor-de-rosa, aí tem com os chupitinhos, aí os frufru, ela não necessariamente vai se interessar por aquilo. E quando vier a se interessar, já vai ser, lá está, uma escolha muito mais consciente. Não porque lhe foi imposto que menina tem que gostar de cor-de-rosa e os rapazes é que gostam de azul e que as meninas têm que ser delicadas. Mas não vamos podem deixar lutar. isso para depois. Ah, tá. Porque temos chamada para Estou a fazer. pensar que nós já estamos naquela parte. Não estamos. estamos. Eu estava vendo, Então mas ela vamos- vai... Não, continua. é porque eu estou a ver o tempo. Nos deram tempo para falar sobre os livros. Não é isso, produção? Tá bem. Se não tem mais tempo Já- também, Vamos então próximo segmento. para o nosso Vai próximo subir. segmento. Para o nosso Olha Quem Fala. Que temos uma convidada. Que vale por... Por várias. Ah, Vai nem quero aquecer. saber. E é isso. Olha Quem Fala. Vamos Sobe! nessa. Separador. Adoro. Então, isto hoje está muito bom. É isso, gente. Temos a nossa convidada, a Chinguita. Maria Garcia. Maria Lisa Garcia. Conhecida Maria Lisa por... Garcia, que é Chinguita. copywriter, a.k.a. Chinguita. Ela é copywriter e feminista. Aqui nossos bastidores hoje estão imparáveis, estão on fire. Por falar em on fire, estou com muito calor, produção. Então vamos ligar. Estou com muito calor. Vai. Ai, está a ligar. Está a chamar. Ring. Ela vai atender. Hello! Sim. Chinguita, bem-vindo ao Goze... Bem-vindo ao Goze Fêmea. Sim. Obrigada por ter Desculpa, aceito o nosso... Não passa nada. Tá tudo bem. Não passa nada. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá? Só para lá em casa perceberem. Aqui a Chinguita é ativista, é feminista. Eu posso chamar. Você é Red Fem, né? Já, pode me chamar FM, radical, extremista. Ela não Eu quer quero saber. Ela não quer, vocês é que sabem como é que vão lhe chamar. Mas é só para vos avisar que o discurso dela é papo reto, não tem meias medidas, não tem meias palavras, ela não adoça Estejam preparados. a realidade. Yeah? Então, Chinguita, como a Lourdes disse, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, tá? Por ter aceitado participar. Então, sem mais delongas, começa já por nos introduzir assim no tema e nós depois vamos fazer algumas perguntas. Manda vir. Oh, yeah. Ok. Em relação à feminilidade compulsória, nós temos a tendência de não questionar
nós nos sentimos confortáveis enquanto mulheres, porque parece que é o único troféu que nós temos. O ser bonita, o chamar a atenção. Só que nós nunca nos perguntamos, essa vaidade toda que nós temos exagerada é para quê? É mesmo para nós? Ah, não, só que bonita. Você, quando está bem, a tua autoestima trabalhada, você tem que ser bonita. Mas muita mulher que está lá em cima, que tem as melhores maquiagens, as melhores cirurgias, não tem autoestima trabalhada. Nós associamos sempre o desleixo, também um desleixo entre aspas, nós associamos mulheres que não querem se maquilhar, por exemplo, não querem usar saltos altos, não querem estar sempre aprumadas com roupas desconfortáveis, pois a maioria são roupas desconfortáveis, com baixa autoestima. Só que as coisas não funcionam assim, porque se as mulheres se amassem realmente, muitas empresas de cosméticos iam falir. Se as mulheres se olhassem, se gostassem do que está a ver no espelho, muitas empresas de cosméticos iam falir. Por que nós não nos sentimos bem ao acordar? É preciso, há mulheres que não conseguem ir a uma padaria sem ter de meter delineador. Então, nós não discutimos isso. Por quê? Porque é o único troféu que o patriarcado nos deu, a tal liberdade, é o ser bonita. Só que ser bonita, se nós formos historicamente nessa variação da beleza, a beleza sempre foi associada a objetos. E nós éramos objetos patriarcais, ou seja, nós tínhamos um dono, então os nossos donos, para nos escolherem, tinham que ver o objeto bonito para apreciar. E as pessoas não conseguem pensar nisso. Os homens não são exigidos de ser bonitos. Alguns até são atualmente, mas eles não são, isso não é um pré-requisito para nada. Mas a mulher tem que ser bonita. Aí a feminidade compulsória, todo mundo revira os olhos e pensa que é exagero. Não é exagero. Por que não é exagero? Quando nós vemos fotografias, normalizam uma mulher grávida com salto alto. Todo mundo diz que faz mal. O salto alto com mulher grávida não combina, mas nós achamos uau, aqueles vestidos apertados, ela já está com aquela barrigona bem grande, ainda tem que meter os vestidos apertados para sufocar. E nós ficamos uau, está bonita, mas esse sacrifício todo que nós fazemos pela beleza, ninguém consegue questionar. Quer ficar bonita, nós falamos, é preciso sacrifício, né? Para ficar bonita é preciso doer. Nós não questionamos isso, que para ficar bonita tem que doer. Eu não quero sentir dor, quero sentir bonita. E esse não questionamento, nós vemos, por exemplo, em mulheres grávidas, durante a gestação, pós-parto. A exigência de que elas têm que voltar ao normal. Você teve há pouco tempo e 15 dias depois, a famosa fulana voltou ao normal. Ninguém se questiona o quanto que ela sofreu o parto, a dor de parto é dolorosa, depois tem a parte da amamentação. Ninguém questionou isso. Só querem ver que ela está bonita e teve de fazer o sacrifício, porque você, quando está grávida e se deixa, é o que nós ouvimos, você também, depois de nascer, se deixa. Ninguém consegue compreender que aquele momento da mulher é de relaxar, de entrar num novo ritmo, de respeitar o corpo. Ninguém consegue compreender. A mulher só não tem que estar desleixada. Agora a pergunta, esse não desleixo é para quem? É para agradar quem? Tipo, nós queremos estar sempre bonitas, mas é para agradar quem? Nós não conseguimos pensar nisso, porque normalmente não é nada para nos agradar. Nós queremos esse mantra na nossa cabeça, é para me agradar, mas nós queremos exibir para algum lugar, porque nós não nos maquiamos para ficar em casa, e se é para ficar em casa é para tirar foto, para depois mostrar nas redes sociais. Então não é nunca intrínseco a nós próprias, é para exibir em algum lugar. E quem vai ver, quem vai nos olhar como se fôssemos um quadro para ser apreciado? São os homens. Aí nós falamos, não, nós ficamos bonita porque... Mas por que nós temos tanta busca por estar sempre bonita, por estar sempre apresentável, né, para a sociedade dentro de um padrão estético? Ninguém consegue se perguntar isso. E
nós não conseguimos nos perguntar isso porque, como eu já disse de princípio, é uma zona confortável para nós. É o único lugar que parece que deixaram para nós sermos frágeis, saber sentar, andar de salto alto, vestir a roupa, mesmo que for a mais apertada, mas tenha que estar bonita. Aqueles vestidos todos pomposos que nós vemos glamourosos, dão tanto trabalho. Muitas mulheres têm que ficar sem comer, para sentar bem e tudo mais. E ninguém pergunta isso. Os homens estão sempre com roupas confortáveis, estão com tênis, uma calça jeans, uma t-shirt, estão com até o fato e tudo mais, mas estão sempre confortáveis. Mas os sacrifícios que nós fazemos é demais. E nós falamos, não, mas há exageradas e nem tanto. Há exageradas e nem tanto, mas a pessoa que está a falar isso às vezes tem uma linha de maquilhagem em casa que não precisa. Tem uma linha de maquilhagem que não precisa. Tem todos os produtos de cabelo, de linha de cabelo que não precisa. E não questiona isso. É obcecada por pastas, é obcecada por unhas, é obcecada... Tem sempre uma obsessão ligada à feminidade compulsória. E aí, nós, por exemplo, vemos uma reportagem sobre os pés de lótus da China, das mulheres que eram deformadas. Aí nós falamos, coitadas, tanto sacrifício, mas nós também fazemos isso. Aquele salto durante não sei quantas horas, você anda com salto alto durante não sei quantas horas, chega em casa, os tendões estão a te doer. Também não é um sacrifício que você está fazendo como uma senhora que fez o pé de loto esse tempo todo a se sacrificar. As pessoas não conseguem perceber isso. A depilação de cera, dizem que é dolorosa, não quero experimentar, é dolorosa. E nós estamos lá sempre a sair lágrimas, mas temos que caber num certo paradigma. E nós associamos sempre a essa autoestima. Depois vêm também as cirurgias plásticas. Se nós nos amássemos realmente, estaríamos a aumentar o silicone. Não me sinto bem, mas não estou muito satisfeita com o meu corpo, vou me sentir satisfeita, vou pôr o silicone. Vais pôr o silicone, depois não vais estar mais satisfeita com o silicone, vai aumentar isso, depois vais ver que te descontrolaste. Não, às vezes eu também não querer meter o silicone, mas nós nascemos com imperfeições, se calhar aquelas imperfeições são próprias nossas. É mesmo, fazem parte de nós. É assim que nós somos, é algo que nos caracteriza, porque nós não somos só qualidades, nós também somos defeitos, e tudo isso nos faz. E é complicado nós estarmos sempre a nos negar para caber em padrões. Então, eu falo muito. Não, Pode continuar. Então, é meio complicado nós nos negarmos a estar confortáveis, a meter o conforto em frente dessa tal feminilidade. E eu sei que muitas mulheres não vão concordar comigo, muitas mulheres não vão aceitar isso, porque é o nosso calcanhar de Aquiles, porque o estar apresentável, o estar sempre bonita, parece que é alguma coisa que nós temos desse patriarcado todo que é vantajoso. Então, eu acredito que seja normal que as mulheres não aceitem isso, que as mulheres digam, mas eu sou vaidosa porque sim, não é errado ser vaidosa e tudo mais. E não é assim, não é errado, eu não vou aqui estar a ser extremista e dizer que é errado você ser vaidosa, mas o bom é questionar até que ponto ou até onde você vai pela sua vaidade. Você é capaz de atrasar no trabalho só para não sair sem maquilhagem em casa? Então, você é vaidosa até que ponto? Você é capaz de depois de 15 dias, querer voltar ao normal de um parto que é um processo, que é doloroso, que tem inchaços, tem transformações, e você quer voltar ao normal. Imagina que você ser mãe, você não volta ao normal depois de ser mãe. É uma outra etapa. Você era alguém, agora você é outra pessoa. Então, por que de querer que o seu corpo não entre em conformidade com o seu novo estado de mãe?
E esse processo é demorado, não é depois de 15 dias você está com a barriga enxuta e os seios já para cima. Daí depois vêm as mulheres que se sentem mal, depois de ter os filhos, os seios caídos. Porque nós não conseguimos olhar para o nosso corpo sem aquilo que nos vendem. E o que nos vendem as empresas é que queres alcançar a felicidade. Sim, quero alcançar a felicidade. Então a felicidade é compra esse batom, compra o batom X. Queres alcançar a felicidade é põe um silicone X porque os teus seios estão caídos. Mas nós não conseguimos pensar que é um processo que até as nossas estrias, nossas cicatrizes fazem parte de nós, fazem parte da nossa história. Então estamos sempre a nos cobrar e nós estamos sempre a querer associar a autoestima à beleza, mas não é, porque senão não estaríamos sempre com cobranças, a nos cobrarmos, a queremos atingir uma perfeição que nós não temos. Nós não conseguimos, enquanto mulher, relaxar. Yeah. Nós Nunca conseguimos estar à vontade conosco mesmas, só assim, acordamos e estamos assim. Então, Genida, deixa-me perguntar-te uma coisa. Se alguém agora ouvisse o teu discurso e te perguntasse, ok, então vamos tirar o fator compulsório, diz-me então o que é feminilidade. Feminilidade é algo não intrínseco à mulher. Nós não somos naturalmente femininas. Nós somos mulheres, nós somos fêmeas. A feminilidade se compra. Daí que andar de salto alto não é algo natural das mulheres. Os homens também andam de salto alto e andam muito bem de salto alto. Então, se é algo natural, se a feminilidade é algo natural, como é que os homens também conseguem andar de salto alto? Como é que os homens conseguem pôr as perucas alongadas e estarem a desfilar femininamente? Se a feminilidade é algo intrínseco, só próprio da mulher. A feminilidade são essas artificialidades todas que nos falam para nós sermos mulheres. Porque ser mulher, ser fêmea, não tem que ver com a feminilidade. Nós somos mulheres, algumas adultas, outras crianças, e é por isso que as pessoas ficam surpreendidas com mulheres que se despem disso e querem associar a um masculinismo, porque nós dividimos as áreas, as frágeis, as delicadas, as que usam os saltos e os batons desse lado, os fortes, os protetores desse lado. Então ficam surpresos quando veem uma mulher que se despe disso tudo. Mas essa mulher está a mostrar que a natureza, que ser mulher não tem nada a ver com ser feminina. São duas coisas diferentes. Muito boa resposta. Gostei. Obrigada. Espera aí que eu sei que a Renata também quer fazer. É uma forma de pensar. Mas eu gostaria agora, Chenita, até porque na terceira parte eu vou falar um pouco mais sobre essa questão. Pessoas que acham que esse problema ou que isso só virou um problema na modernidade. Porque há pessoas que acham que todo o mal, quase todo o mal, né? Veio com o cristianismo e com o colonizer, principalmente na África, mas fala um pouco sobre esse pensamento de que esses padrões, esses conceitos sobre feminilidade só passaram a existir na era moderna, com a modernidade. Podes discorrer um pouco sobre isso? O Ocidente sempre teve sim esses problemas de feminilidade e tudo mais, mas nós também, se nós formos a ver, os nossos padrões de beleza, lógico que não eram iguais aos da agora, mas nós tínhamos padrões de beleza. Há mulheres que tinham que ter o pescoço mais alongado, por exemplo. No Congo Democrático tem uma tribo que as mulheres têm que ter. E eu acho que são todos os gêneros, têm que ter a cabeça mais alongada. Sim. Então, eles começam a deformar o crânio a partir de criança. Isso tudo são etapas, como é que eu posso dizer? Etapas não, são fases da própria não feminilidade, mas esse excesso de vaidade, porque nesse caso, tanto homens
como mulheres fazem isso para serem bonitas, mas mulheres também para serem aceitas em certas tribos, isso já nós conseguimos ver que isso é antes da própria influência da colonização, tem que ter os pescoços mais alongados, tem que abrir as orelhas, furar e deixar, isso tudo são formas e são sempre mulheres, a maioria dessas vítimas, podemos assim dizer. Então, isso tudo são formas de representar o que é ser mulher, o que é ser feminina, o que é ser agradável para os olhos de quem? Dos homens. Então, eu poderia dizer que o Ocidente tem o seu historial dos vestidos vitorianos, daquelas perucas alongadas, do saber andar, mas nós também temos a nossa parte de algumas coisas que, se nós não olharmos para as nossas culturas de forma acrítica, nós também podemos avaliar isso como um excesso de alguma coisa. E, principalmente, essa exigência recai mais às mulheres. Então, eu poderia dizer que não é algo moderno. Tem, e nós só é que não queremos questionar, porque nós mistificamos as coisas e achamos que todo o nosso passado é perfeito antes de o colonizador entrar. É mais ou menos isso. Agora, eu não sei se tens mais uma pergunta, mas eu queria só fechar aqui com uma pergunta que é, na verdade, um mito. Eu considero um mito, mas eu vou fazer a pergunta. Afinal de contas, e porque tu também no teu discurso repetiste muito, mas se arrumam para quem? Está a vestir para quem? Então, para quem afinal é que as mulheres se vestem? As pessoas dizem que é para outras, as mulheres se vestem para as outras mulheres, e tu agora disseste até se vestem para os homens e não sei o quê. Então, para quem afinal é que as mulheres performam a feminilidade? Nós até podemos dizer que é para outras mulheres, mas se for para outras mulheres, é aquela coisa de rivalidade feminina. Então sempre vai recair sobre quê? Sobre os homens. Porque nós somos rivais uma das outras para demonstrar a quem? Aos homens. Então, as mulheres, no fundo, sem querer admitir, elas não se vestem para outras mulheres, se vestem para os homens. Porque se você quer mostrar a outra mulher que você veste mais do que ela, é porque você sabe que consegue derrotá-la para chegar, para alcançar os olhares masculinos. Então, é por isso que a feminilidade compulsória está ligada à heterossexualidade. Então, vamos ser honestas conosco próprias. Não fui eu que disse. Eu só queria deixar claro. Não fui eu que disse. Olha, leste os meus pensamentos. Ainda temos uns 4 minutitos. Eu tenho mesmo de perguntar isto. Eu estive a ler um estudo sobre a feminilidade compulsória e falava da questão do transgênero por causa da feminilidade. Vou pegar naquilo que tu disseste, também associado à heterossexualidade. Porquê que, por exemplo, se a pessoa for transgênero, um homem que se sinta mulher, quando vai pôr isso em prática, não é? O ser mulher, porquê que vai sempre para o tal extremo da feminilidade? Ou seja, ele não se sente simplesmente mulher porque é mulher. Ele vai se sentir mais mulher quando vai calçar o salto alto. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Só quando se maquilha. Ou seja, mesmo não tendo nascido com o sexo feminino, aquela pessoa nasceu com o sexo masculino, mas para ele só vai ser realmente mulher quando conseguir, como é que eu ia dizer, reproduzir certos comportamentos, falar de uma certa maneira. Estás a perceber? Ou seja, eu acho que acaba por ser não só nocivo para nós mulheres, mas é toda uma sociedade que sente isso e que acha, ele é homem, é um privilegiado, digamos assim. Mas mesmo sendo homem, ele, querendo ser mulher ou sentindo-se mulher, ele só se sente mulher se for assim.
Se não estiver maquilhado, Sim, não se transformar. sente mulher. Estás a perceber? Então eu queria que tu me falasses um bocado disso, porque como falaste de heterossexualidade, eu queria que tu falasses, mesmo os homens, tendencialmente os homossexuais, os homens, tendem a exacerbar essa feminilidade. Por que é que achas que isso acontece? Na verdade, eu não saberia explicar muito bem a situação masculina dessa tendência de quererem reforçar esse estereotipo de feminilidade. Exatamente. Mas eu costumo ver, sim, muitos transgêneros a dizer eu sou mais mulher que a tua mulher, logicamente por performarem essa feminilidade. Isso. Só que é que eu disse, né? Que ser mulher é muito mais do que andar de salto alto. Então, eu não saberia dizer por que eles têm a tendência de estar ir ao extremo. Porque Será a uma maquilhagem compensação? extrema, Achas que pode ser por Diga. compensação? Eu acho que sim. sim, Como são desprovidos biologicamente do sexo, talvez tentem compensar isso com as tais atitudes que são associadas ao feminino, mas que no fundo acaba por não ser, não é? Talvez seja uma questão de compensação. eu acredito que talvez seja isso, ou mesmo até mesmo de querer reforçar esse estereotipo de que ser mulher é ser isso, carne de salto, não sei o quê. E é algo que, na verdade, que eu gostaria que os próprios trans tivessem essa abertura para discutir sobre isso. Eu não saberia dizer o que é que lhes motiva a irem para esse extremo, mas eu acredito que podíamos ser abertos enquanto comunidade, enquanto trans, pessoas trans e mulheres, porque nós queremos nos desfazer disso, dessa feminilidade, e aí vem um grupo e reforça essa feminilidade. E eu acho que deveríamos conversar em relação a isso, porque nós não queremos mais ser associadas, muitas das mulheres não querem mais ser associadas ao batom, ao salto alto, na pasta de uma rapariga não pode faltar isso, não pode faltar aquilo, tem que ter isso, tem que ter aquilo. E aí vem um outro grupo que reforça isso, que ser mulher é isso, nós vemos na televisão que ser mulher é isso. Então acho que podia ter uma discussão aberta entre os dois em relação a isso, mas eu não saberia explicar por que eles têm essa tendência. Não, ou mas por que disseste o suco. elas têm essa tendência, sim. Olha, Não Chinguito, saberia olha, dizer. infelizmente estamos mesmo no limite. Muito obrigada pela tua De participação. nada. É sempre curto quando as pessoas estão a falar daquela Yeah. coisa. Muito obrigada, Chenhita. Contamos contigo para as próximas vezes. Sim, porque vai haver. Exatamente, porque vão haver próximas vezes. Yeah? Um beijo. Tá bem, obrigada. Obrigada, Beijinhos. boa Tchau. tarde. Tchau. Com licença. Esta foi a nossa queridíssima convidada. Vamos agora chamar o próximo separador, que é desse mesmo segmento, só que é a segunda parte. Exatamente. Então- O Olha Quem Fala, comentários. Vamos chamar assim? Tá bom. É isso. Já voltamos, poça. Essas coisas Está no outro mundo. É isso. Já voltamos. Tipo, acabaste? É isso, gente. Estou a entender. Eu não sei o que é que se passa hoje, mas é uma coisa que não está a correr muito bem. Ou bem demais. Ou Não bem vem demais. reclamar porque está a reclamar muito. Está muito Rabugenta. Está ranzinza. A pessoa está feliz. Não, eu gosto tá assim, vendo que eu tá gosto feliz, assim. Está Eu muito. gosto As assim. coisas estão a correr muito bem. Não estão. Exatamente por isso a felicidade, para compensar, para criar aqui um equilíbrio, para confundir o cérebro com oxitocina forçada, porque não está fácil. Prossigamos. Prossigamos. É isso. Então, Renata, eu vou te dar a... Ela Estou. está com muita Vamos. vontade. Vamos. Já percebemos aqui que a principal questão é o questionamento.
mulheres, vocês precisam questionar qual é de fato a necessidade que vocês têm de sofrer o que sofrem. Mas, para além disso, homens, deixem de exigir coisas que eu não diria que são inalcançáveis, mas que são cansativas. Porque performar é cansativo, senão eu estaria sempre a atuar. E não estou. Será que estou? Não. Mas é cansativo. Nós temos que estar sempre a pensar em como temos que andar, em qual roupa nós devemos vestir. Isso é cansativo. E vocês querem nos vender o discurso de que é algo natural, que as mulheres são naturalmente mais vaidosas, que as mulheres são naturalmente mais delicadas, que as mulheres são naturalmente mais sensíveis. Não, vocês começam aqui a distorcer conceitos para justificar, continuarem a nos colocar naquela caixinha para nos separar entre as mulheres que valem a pena, as mulheres que são mulheres e as mulheres que não são tão mulheres assim. Tem uma foto, Lourdes, que viralizou nos últimos dias, não sei se viste, de um jovem a comprar uma cinta. Não vi. viste. Andou aí a circular uma foto de um homem, a comprar uma cinta. E estava na rua, ainda por cima, né? Era nos fardos, estava aquilo pendurado. Cá em Angola? Sim, aqui em eu não Angola. vi. Aqui em Angola. Não, aqui em Angola, porque lá fora os homens usam cinta tranquilamente. E alguém lhe fotografou, inclusive foi de longe mesmo, para você ver mesmo só a maldade, o objetivo era humilhar a pessoa. Fotografou-lhe de longe e espalhou a foto. E tu vês os comentários, é que para os homens é uma afronta. Um homem ir comprar cinta, porque ele é assim, nota-se pela foto que ele é assim um pouco cheinho e deve ter uma barriga mais proeminente. Então, tipo, está a nos fazer envergonhar, mas homem mesmo, se meter com essas coisas de mulher. E depois tu vês, eles exigem que nós caibamos num padrão, que nós soframos para poder nos encaixar, para poder ser as mulheres da cabeça deles. Mas eles demonizam, ao mesmo tempo, demonizam esses comportamentos. Reclamam que a mulher demora muito tempo para se arrumar. Mas se tu não te arrumas, o que é que o Mário falou da cucuíla, caiuíla, sei quem? Não sabe estar, cabelo no ar, fala a cantar. Eu não ouvi nada. Eu ouvi mesmo. Então, ele disse isso dela? Disse isso da mulher. Da esposa dele. A esposa dele foi assim que era assim que ele a descrevia. Foi no evento com ela e tinha vergonha dela porque ela estava com o cabelo no ar. O cabelo no ar, no caso, pressupõe, ela usa o cabelo natural. E estava com afro. Então aquilo lhe deixava desconfortável. Tu consegues perceber aqui o paradoxo? E quando eu falei no começo que o esforço não vale a pena. Não vale. Quando é pelos outros, não vale a pena. E você precisa ser honesta no teu discurso. Você precisa ser honesta nas tuas escolhas. De saber por que eu estou a fazer isso. É por mim, é porque eu de fato me sinto bem com isso. E por que isso é que me faz bem? É processo, mas é um processo libertador a partir do momento que nós nos permitimos questionar. Todas as nossas escolhas são questionáveis, todas, até as que eu estou aqui a dizer agora. Sim, que depois são a tua questionáveis. maturidade e a tua experiência também te vai vai-te fazendo ver outras coisas. Exatamente. Para não me esquecer, aquilo que tu disseste dos homens, vocês, quantas mulheres não têm aqueles amigos do não, as mulheres têm de ser livres e não querem fazer depilação, não façam, não têm de estar arranjadas. Essas coisas que vocês ficam aí todas rebocadas e aquelas piadas do fui sair à noite, acordei, não reconheci, sem os filtros, não sei o quê, tenho que levar à piscina. Vocês homens que dizem isso são os mesmos homens que vão sair à noite e vai estar uma 100% natural e vão escolher a outra, porque a outra é que tem o salto alto, a outra é que tem o cabelo não sei como. O tal Mário não disse isso da esposa. Exatamente. Portanto, Exatamente. aquilo acaba por ser uma hipocrisia, porque... E depois são eles que vão dar os likes nessas fotos das miúdas, das que não prestam. artificiais. Das que não prestam.
tudo filtro, não sei o quê. A pessoa está no post de fake. cima, no seu feed, está a publicar, a ridicularizar as mulheres, porque são todas umas fakes. Ah, como é que é? Tiras a unha, tiras o não sei o quê. Querem isto. relacionamentos sérios, Querem homens verdadeiros, mas são falsas. E Unha logo não é a seguir dela, estão cabelo a não é ir dela. meter like nas Nas tais mulheres tais que são falsas. falsas e a mandar mensagem no Insta, direct. Coerência. A É coerência. incoerência. E eu estou sempre a dizer isto porque todos os homens que eu conheço pessoalmente que dizem isso, eu sei que se saírem à noite não vão Todos. ter com a moça que tiver, Todos. sei lá, de chinelo, Todos. despenteada, sem mais. Ninguém No- vai ter com ela. No discurso é tudo muito bonito. É tudo bonito. Falam já, não, eu gosto de mulheres inteligentes. Eu gosto de É mulheres sempre o com interior. conteúdo. Eu gosto de mulheres com conteúdo. Mas quando encontro uma dama com conteúdo, essa dama é achada. É achada, armada. Quer é, saber mais do que sim, eu. é arrogante. É autoritária. Olha, Autoritária. É a isso. carta do autoritarismo me ganha. A carta do autoritarismo outra- me derruba mesmo. Me derruba. Ai, como é que é? Agora esqueci-me, mas há uma que dizem tanto. Mas vocês têm. Pegando nessa do Mário. Porque a mulher tem de ser isto, isto e aquilo. Mas vais sair, ele vai te perguntar: já estás, já acabaste? Já te arranjaste? Vais assim. Eu vou acordar, né? Eu vou acordar e não sei o quê. Por acaso eu até. Todos os meus amigos, eu não ando maquilhada. Se não for para coisa, eu nem Então. gosto. E é a Vânia Bonita que me tem de me dizer: compra este pincel, compra não sei o quê. Não abdico do meu Pelo batom. menos a Vânia ainda te diz como a pessoa não tá ninguém vai Não, falar a compra esse pincel. Vânia diz: como é que tu não tens isto? Vão não abrir o meu tenho. estojo. É assim, o meu estojo é deste tamanho, mas é só de batons. Batom é vida, gente. Yeah, é verdade. Batom Eu é também vida. adoro batons. Mas tipo eyeliner, eu nem sei pôr, não compro porque já sei que vou parecer uma sei lá o quê. Então, eu ando assim muito coisa. Mas eu acho muito engraçado dizerem isso. Porque é sempre, eu não conheço um homem que diga, que tenha esse discurso e haja Haja de consoante tal. acordo. É mentira, É mentira. parem com isso, mentira. porque vocês vão É estar, mentira. não sei quantas mulheres na sala, vocês vão ter com aquela que tiver mais produzida. A mais feminina. Sim, e depois se fores ver, De a vestidinho, esposa, de- se for preciso, é a suposta desleixada, mas a amante, nunca! A amante é que está sempre, não sei o quê. E depois ainda por cima, vai falar da esposa e vai dizer, ela está sempre, ela não se cuida, Yeah. não sei o quê. Yeah. Vocês são uns Yeah. hipócritas. São. Deviam ter vergonha. Olha! Mas, olha, mas eu prefiro mais- que admitam. Mas vou-te dizer, mais do que terem vergonha, é mesmo as mulheres não se deixarem levar por esses Uhum. discursos. Tanto o discurso de, eu gosto de mulheres com conteúdo, eu gosto... Tá fixe, é bom, coisa e tal, e não sei o quê. Mas você tem que estar atenta, porque gosta de mulher com conteúdo, mas te silencia sempre que pode. Quer te pôr sempre de lado, invalida as tuas opiniões. Em público fala por Sim, ti. exatamente. Então, fica esperta, fica atenta. O homem que diz que gosta de mulher com conteúdo não tem medo de que essa mulher se expresse publicamente e no privado. Não tem. Segundo, essa coisa de, não, mulher pode ser, é livre, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas aí quando tu estás a sair, tipo, mas vai sair só tu e as tuas amigas. Mas E esse essa calção? roupa, esse calção não está muito curto. E não sei o Yeah. quê. Comecem a prestar atenção a essas coisas. As mulheres fake, muito reboque, muito coisa. Vai ainda controlar o histórico dele de likes e follows e comentários e mensagens nas redes sociais e tal. Vai ainda ver Eu fico quem mesmo são chateada. para traçares ali o padrão. Dá a mesma sensação que odeiam as mulheres. Odeia! Porque Olha assim, já. não é, até pode não ser aquela coisa do ódio, vão todas morrer ou não sei o quê, Não mas é é. aquele ódio, porque é Não. uma coisa, parece que é ao mesmo tempo que é o objeto de desejo, É um objeto também, de repulsa. também é um objeto de repulsa, porque é assim, tu não podes, essas miúdas que vocês dizem, são influencers porque estão a mostrar os peitos e não sei, peitos, e quem é que as segue? Não são vocês?
Porque não me vão dizer que uma, eu não sei os nomes delas, mas sei lá, essas influencers que são as ditas mais bonitas e mais hot, não sei quê. Eu quase que aposto que a maior parte dos seguidores é do sexo masculino. Masculino. Mas são mesmo eles. É que uma coisa é eu criticar e Masculino. não fazer. Estás a Sim. ver? Por exemplo, toda a gente sabe que eu implico com Coerência. influencers. Mas eu não sigo Sim, influencers. co- Vocês vão ao meu coerência. Instagram, não vão ver a seguir. Coerência. Agora, vocês estão aí com discursos do ai, as mulheres agora só se expõem. Só não sei o quê. Mas tu Mas estás ele a tá sempre seguir ali. e estás a Olha, meter like. E mesmo que não meta like, tá no histórico de pesquisa, porque vai sempre lá fuçar. Pode não seguir, mas como o perfil é aberto, vai sempre lá dar uma olhada. Mas aqui está falando, não, são os tais moços de bem. Os moços de bem. Ouve só, minha irmã, fuja dos moços de bem. Porque é preferível você ter um dread que assume a posição dele e fala, eu gosto disso, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Porque tu vais saber como lidar com aquelas coisas. Sim, Do sabe que já alguém que se te vais diz- conseguir Exato, se vais- responder ou não. Do que aquele que te diz é isso. Mas afinal faz isso. Quer dizer, você está aqui a se matar de fazer isso. Estás a achar que está tudo bem, está tudo normal. Afinal está te estendendo a amante dele que toca nele no ar. E depois é que começam as microagressões, Exato. as humilhações do género. Ah, isso que... É mesmo isso. Todos É os mesmo dias isso. tu estás a ouvir, ou mesmo então isso. está a tua mulher e tu estás a mostrar, esta sim. Não, vou te dizer uma coisa. Na altura que comecei o processo de cabelo natural, uma amiga minha, começamos juntas, e ela namorava na altura. E o namorado dela angolano, nós estávamos no Brasil. Então, normal, ele quando vai para o Brasil visitar, ele encontra tipo com cabelo natural e ele fica tipo, o que És se tu. passa? Ela fala, não sei o que, meu cabelo, né? Fala, não. As pessoas vão pensar que eu não te dou dinheiro para deslizar. Quer dizer, ele Mentira. conseguiu transformar um processo que era todo sobre ela, Sobre sobre ela se redescobriria, conseguiu transformar o processo numa coisa sobre ele. Os homens são tão Vou egocêntricos. vos dizer uma coisa. E ele conseguiu fazer esse twist. Ainda bem que ela não lhe ouviu. Ainda bem, mas permaneceu firme, inclusive desfez do peso não é a morto. maioria. Exato, mas não é sempre, não é a maioria, porque principalmente quando tu não tens uma rede de apoio. Ela tinha na altura o grupo quando mais não tens próximo autoestima? dela, exato. O grupo mais próximo dela, tipo, lhe deu mesmo bué de garra para continuar. Mas quando tu não tens, quando as tuas amigas também, Sim. ainda que de forma sutil, vão te dizendo que teu cabelo fica melhor quando está Yeah. alisado. Ai, quando estás maquiada, ficas tão bonita e não sei o que. São essas coisinhas que parecem básicas e inofensivas, mas que também ajudam a perpetuar. Então, a feminilidade, resumo aqui, meu resumo. Feminilidade é performada, é algo que nos é ensinado e nos é imposto ao longo da vida. Tem algumas coisas das quais nós conseguimos nos desfazer mais facilmente, outras conseguimos com alguma luta, mas tem algumas que nós não conseguimos nos desfazer com tanta facilidade. Eu tenho um apelido que é do tempo da escola, e que é posição borboleta. Porque eu sentava sempre de pernas abertas. Era para mostrar a minha roupa interior? Não. Era porque eu me sentia mais confortável a sentar, porque também não sentava escancarada, né? Mas não sentava tipo de perninha cruzada e não coisa nem nada. Então, principalmente quando eu fiquei mais alta, com pernas longas, Chamava mais atenção, sentar de pernas fechadas, era ainda mais desconfortável, principalmente nas carteiras e tal. E as pessoas não estavam E mais não- por serem... Exatamente. Então eu sentava de perna aberta. Mas, tipo, eu não fazia mal a ninguém. Eu não sentia Nem que eu estava incomodavas fazendo... ninguém? Exato. Na altura, inclusive, eu ainda usava calças, eu usava muitas calças, muitos calções. Então eu não estava ali, tipo, com a minha mini saia, Yeah. ia fazer a cruzada de pernas A da Sharon Sharon Stone. Stone. Não estava. Então não tinha por que ser rechaçada por causa disso. Eu só estava a tentar me sentar de forma mais confortável. Mas não era suposto porque eu era Tinhas uma de estar mulher. desconfortável. Exato. A mulher, ela tem de estar sempre desconfortável. É assim que a querem, controlada. Entende? Até nos gestos, até na fala, não é só no pensamento,
não é? Yeah. Que é o maior e que fizeram um belíssimo trabalho, vou-vos dizer. Até porque se tu estiveres desconfortável fisicamente, Tudo tudo o o resto é não trabalha, condicionado. exato, tudo o resto não trabalha como deve ser. Tanto que as pessoas, se tu tiveres vestir, quem nunca, o vestido mais justo, ficas, o meu vestido branco, que foi um sucesso, gente, hoje nunca mais, vim para o programa, estava sentada assim, estava a adorar o meu vestido, mas a pessoa até está tipo, Tem sacrifícios que são de um dia, né? Pronto. e acabou. Aquilo que eu disse, tem coisas que nós conseguimos desfazer de forma mais rápida, tipo usar salto alto, para mim. Mas tem coisas que nós vamos repensando e nós vamos vendo, não há de fato necessidade disso. Eu não vou ser menos mulher porque não faço isso, porque não uso isso, porque não sou Exatamente. dessa forma, porque não falo assim. E eu falo palavrão. Isso é para vocês e para esse pessoal aqui. Pronto. Mulher também fala palavrão. Só para esclarecer, eu não acho que mulher não deva dizer palavrão. Eu acho que ninguém deve dizer palavrão. Eu não Aí gosto. sim, eu fui concordo. assim, eu fui educada assim. Eu concordo. Eu nunca também ouvi o fui. meu pai a dizer, nunca ouvi a minha mãe dizer. Eu Sabe não o que é mais gosto do contraditório? palavrão. Sabe o que é mais contraditório? Eu, até ir para o Brasil, eu não conseguia. Sabe, eu não conseguia falar Portanto, um no palavrão. meu caso, não é mulher. Não Eu conseguia. não gosto mesmo. Ninguém deve dizer. mas me Pronto, incomoda estamos a quando acabar. dizem mulheres. Pronto. Pronto. Gente, Mulher pode não se tudo. esqueçam, feminilidade, tudo aquilo que não é natural. Nós temos o nosso sexo feminino e isso deveria chegar para sermos consideradas mulheres, mas não. Tem de nos acrescer a feminilidade, portanto, todos os conceitos que nos validam enquanto mulheres, mas são impostos por terceiros. E ainda são criticados. Terceiros, sociedade. E ainda são criticados. Ok? Próximo tema. Compulsório, obrigatório, imposto. Está bem? Próxima semana vamos falar dos profissionais de bastidores. Aquelas Adoro. pessoas invisíveis que fazem com que os outros brilhem. E não se esqueçam, não aceitem aquilo que não podem mudar. Mudem sempre aquilo que não conseguem aceitar. Este foi o 18º. Muito obrigada.